Eu vou aproveitar e trazer bastidor aqui da conversa que eu tive mais cedo com o ministro Márcio França dos Portos e Aeroportos. Ele viabilizou a entrega de 2 toneladas de alimentos em um navio da Marinha. Então, ele está em contato permanente com as Forças Armadas, tentando buscar alternativas para socorrer. Primeiro, o ministro decidiu ficar pelo menos até o final da semana. Ele é da região do litoral sul de São Paulo, cresceu lá, foi prefeito de São Vicente, conhece bem o litoral, tem uma relação muito forte com o Santos, que está ali próximo, né, que é uma das bases de votação dele. Então, o ministro decidiu que vai ficar, está em Santos, estava lá coordenando o que tivesse de incremento a essa ação de socorro, né? O ministro Márcio França disse basicamente o seguinte, né? Havia uma operação para coletar mais alimentos para poder levar até as áreas atingidas. Veio do ministro a pergunta a respeito do que estava acontecendo em Bertioga. Ele disse que quem está em Bertioga não está conseguindo sair de lá. E eu conseguia falar com as pessoas até ontem. A partir de hoje, eu não consigo mais. A comunicação está colapsada. Tem trechos da Rio Santos que estão abertos, mas tem trechos que estão fechados, como você viu aqui. Ele também alertou isso mais cedo, exatamente fazendo com que Bertioga fique ilhada. Até agora entregaram 60 toneladas de alimentos via portos e Forças Armadas. Todo mundo quer doar, a dificuldade agora é fazer esse alimento chegar. Porque os navios, eles podem levar, mas a ideia é também fazer o resgate de pessoas. E aí é que o ministro me deu essa informação, né? Segundo ele, o almirante Olsen colocou à disposição, disse que era possível utilizar uma aeronave grande da frota brasileira, uma aeronave de guerra, que é uma aeronave equipada para poder fazer pouso em areia, ou seja, ela não precisa fazer pouso em solo, ela consegue pousar em areia, asfalto, né? Não em solo, em asfalto. Ela não precisa fazer pouso em asfalto, ela pode fazer pouso em areia. Essa aeronave foi colocada à disposição pelo Marechal Olsen ao ministro Márcio França, para que se leve comida, claro, água. Há muita preocupação com o achaque, né, que está sendo feito em torno de um bem sem o qual as pessoas não vivem. Como está sem sinal de internet, as pessoas não conseguem usar o cartão para pagar nada, nem Pix, ou seja, estão pedindo dinheiro vivo. Isso virou um problema imenso para quem está em São Sebastião, porque ninguém mais hoje em dia, ou quase ninguém, anda com grande quantidade de dinheiro vivo. E, além disso, os preços estão sendo jogados lá em cima por conta da escassez. Então, a ideia seria pegar essa aeronave de guerra, encher de mantimento e voltar com gente que precisa ser tirada de lá. De todo modo, o ministro disse que essa discussão ainda está sendo travada dentro do governo. A grande questão emergencial, segundo o Márcio França, é fazer a comida e a água chegarem, porque o desespero das pessoas faz elas irem para a estrada, em especial os mais pobres. Você viu imagens, a gente botou imagens aqui para vocês, de gente que está ali andando na beira da rodovia, né? E tem trechos de estradas que desabaram por inteiro e que não dá para passar ali do lado. Agora é hora de repensar um planejamento mais inteligente para aquela região. Inicialmente, levar o socorro, levar a comida, levar a água e talvez utilizar essa aeronave de guerra colocada à disposição pelo Marechal Olsen ali para fazer o resgate. Primeiro, levar muito mais mantimento e trazer pessoas também que precisem sair, que estejam ilhadas na região. Foi o que falou Márcio França comigo mais cedo. Larissa, essa tragédia está colocando à prova um governo que, primeiro, né, estabelece a cooperação como marca na sua chegada, marcando a gente trouxe isso ontem no 360, hoje estava em todos os jornais, inclusive o termo que a gente usou na nossa tarja, né? O Lula faz esse contraponto ao Bolsonaro, mas também está sendo colocado muito à prova para reagir. De todo modo, se tem uma coisa que esse episódio está servindo, é para azeitar as relações governo Lula-Forças Armadas e colocar as Forças Armadas num papel glorioso, digno, que é esse de salvamento, de assistência, né? E de mostrar a ação
realmente, né, direcionada ao salvamento das pessoas, à garantia, à defesa do bem-estar e da ordem social. É isso que os militares estão fazendo agora com comboios e comboios chegando por terra, Exército. Eu tenho aqui 4 caminhões chegando, a Marinha e a Aeronáutica colocando tudo que elas têm à disposição para salvar a vida. É um senhor papel depois do mega desgaste no dia 8 de janeiro. E dá essa ideia de uma interlocução que voltou a funcionar e funcionar bem. E traz, em especial, o Exército para ser o que ele deveria sempre ter sido, uma força de Estado, né? O que me disseram foi exatamente isso, que a ideia é passar um governo, a ideia de passar adiante que o governo está unido. E quando se fala em governo, fala também na questão das Forças Armadas, enquanto forças de Estado, estarem trabalhando para quem está comandando o Estado agora, ou seja, o governo eleito, o governo do PT. Tanto que a primeira informação que me chegou é que o Exército iria atuar junto com as demais pastas, os demais ministérios, para levar socorro à população de lá. Então, a primeira palavra que me citaram nem foi Forças Armadas como um todo, mas o Exército, que foi o primeiro a ser procurado, não só pelo governo, como também até pela relação antiga por Tarcísio de Freitas, aí, pelo governo de São Paulo, não só pelo governo federal, mas também pelo governo do estado de São Paulo. Mas antes até que a Marinha viesse também para fazer esse trabalho, a primeira movimentação, a primeira cobrança, e teve uma resposta positiva, a primeira cobrança feita pelo governo foi para que o Exército participasse e, de imediato, teve essa afirmação, essa resposta positiva. O Exército foi o primeiro dos órgãos ali, e eu coloco junto, por exemplo, os órgãos do governo de São Paulo, a primeira instituição, melhor dizendo essa é a palavra correta, a ceder, por exemplo, helicópteros para tentar tirar essa população que não é dessas cidades, né? As pessoas que estavam lá enquanto turistas, visitando algum familiar, por exemplo, e tentar trazer para cá. Segue esses helicópteros do Exército a total serviço dessa população e também me sinalizaram que pode ser, quem sabe, uma oportunidade de aproximar ainda mais o Palácio do Planalto das Forças Armadas, que é uma tentativa do ministro da Defesa, Múcio, desde sempre, né? Tanto que ele tem sinalizado positivamente e me falaram que ele tem conversado com Lula e com os demais ministros, sinalizando essa disposição por parte, em especial do Exército, de fazer parte, de ajudar a população nesse momento tão difícil.